O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado, e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de particular de vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamam o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Povo santo e amado de Deus, reverendíssimo Padre Alan, Padre Giva, povo santo, comunidade Canção Nova, irmãos, boa tarde! Estamos chegando no final do nosso cerco de Jericó. E bendito seja Deus pela oportunidade de caminharmos por 7 dias diante do Senhor. Tem sido uma bênção esse cerco de Jericó, sim ou não? Sim. E esse cerco de Jericó também encerra o acampamento. Eu luto, eu luto, eu luto. No dia de hoje, na Santa Liturgia, eu quero te convidar a meditar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vai nos falar. O Senhor Jesus nos prepara a um povo chamado saduceus. Repita comigo: saduceus. Diácono, quem são os saduceus? São um povo culto, é um povo inteligente, é um povo conhecedor da palavra, mas é um povo sem fé. Repita comigo: um povo inteligente, mas um povo sem fé. Eu declaro que diante dos meus olhos existe um povo de fé. Amém? Os saduceus não acreditam na ressurreição. Então, aproveitando o cerco de Jericó, quando ontem o padre Euclides nos falava da comunhão, da unidade com a igreja, hoje nós iremos falar sobre algo extremamente maravilhoso. O cerco de Jericó hoje termina, o acampamento Eu Luto, ele vence e termina no lugar melhor que poderia ser.
Nós nunca poderíamos escolher uma liturgia tão propícia para encerrar esse cerco de Jericó e esse acampamento. O cerco de Jericó hoje, o Senhor nos leva na liturgia a olharmos para a eternidade. Nós não vamos falar de coisas temporais, nós não vamos falar de coisas que passam. Hoje a liturgia nos chama a olhar para o alto, olhar para o pós-cruz. Nós estamos clamando a queda das muralhas, sim ou não? Nós estamos clamando cura, sim ou não? Nós estamos clamando libertação, sim ou não? Hoje o Senhor Jesus quer te entregar eternidade. O Senhor Jesus hoje nos diz: ei, diácono, ei, canção nova, ei, povo de Deus, eu vou derrubar as muralhas, porque eu sou o Deus do impossível, amém? Eu vou te dar cura, eu vou te dar libertação, mas eu os trouxe aqui, eu os reuni aqui, porque eu quero te dar o céu. Ei, você pode pedir cura, emprego, carro, mas o que o Senhor tem para te entregar nessa tarde é a certeza da ressurreição. Aguenta firme. Certa vez eu estava na capela preparando, o Senhor me levou a uma homilia do Padre José Augusto na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Eu tive a graça de estar lá. Ele pregava o tempo todo olhando para os sacerdotes, para os diáconos, e depois ele falou para o povo de Deus, e a palavra de Deus dizia: do que adianta ganhar o mundo se eu vier perder a minha alma? Do que adianta viver de um grande acampamento? Do que adianta vivermos grandes situações? Do que adianta vivermos um grande cerco de Jericó, se nós não entrarmos na eternidade? Então o Senhor me falava: filho, fala com os meus, não olha para o temporal. Eu quero te levar hoje para a glória, para a ressurreição, para a eternidade. Hoje os saduceus começam no evangelho falando com o Senhor, e ele diz: Senhor, Moisés nos deixou escrito, se alguém tiver um irmão casado, ele morrer sem filhos, deve casar com a viúva, para garantir a descendência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casaram com ela. No céu, ela será esposa de quem? Ele não entendeu, por mais que sejam inteligentes, eles não haviam entendido que tudo que acontece aqui é passageiro. Repita comigo: tudo que acontece aqui é passageiro. Eu abro mão do passageiro, porque o meu destino é o céu. Amém? Do que adianta recebermos graças, milagres, sinais, prodígios, se estamos correndo o risco de perder a eternidade? Hoje o Senhor quer encerrar esse cerco de Jericó dizendo: eu posso tudo, amém? Eu posso tudo, mas muitas vezes eu ainda não te dei, porque eu não quero perder a tua alma para o inimigo. Muitos aqui podem receber a graça e simplesmente saírem da presença de Deus. Muitos aqui podem receber o matrimônio tão sonhado, o emprego tão esperado, a cura do câncer tão desejada, e se perderem para a eternidade. O Senhor me lembrava aquela passagem daquele homem na maca, que é levado até a casa onde Jesus estava pregando, e havia uma multidão. Aqui tem uma multidão, sim ou não? Sim ou não? Nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, tem uma multidão, sim ou não? Jesus não se incomoda com multidões.
Jesus quer encontrar aqueles que têm fé. Você acredita, sim ou não? Se você tiver fé, você sairá daqui com todas as graças reservadas para você nesse dia de hoje. Como os saduceus do evangelho de hoje, aquele homem na maca foi levado pelos amigos, e chegando lá tinha uma multidão, e aqui tem uma multidão, bendito seja Deus. Mas aquele homem paralítico, decamado, ele foi levado por cima do telhado da casa, e os amigos começaram a destelhar, começaram a fazer uma bagunça, começaram a arrumar tudo para descer aquele homem. Eu não sei se você está aqui trazendo alguém na maca. Eu sei que muitos estão trazendo gente na maca, amém? Quem está intercedendo por alguém nesse cerco de Jericó, levanta a mão e diga: eu. Segura a mão lá em cima. Olhe quantos carregadores de maca nós temos aqui em nosso meio, amém? Agora baixa a mão. Quantos acham que estão aqui trazendo alguém, e na verdade Deus quer fazer na sua vida hoje? Naquela multidão, o Senhor olhou para eles e falou, vendo a fé daqueles homens, Ele olha para aquele rapaz e Ele diz: teus pecados são perdoados. Eles não entendiam. Os fariseus, os doutores da lei se perguntavam: quem é Ele? Só Deus pode perdoar. Jesus, vendo aquela situação, Ele diz: para que credes, para que vejas o poder, levanta-te, pega a tua maca e anda. Eu quero falar para você, povo santo de Deus, antes do teu milagre, antes da tua cura, antes da tua libertação, Ele quer te dar o céu, amém? Ele quer te dar a eternidade. Ele quer fazer com que você esteja diante dEle para sempre. Os saduceus não entendiam, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eu quero falar para vocês, igreja católica, apostólica, romana, nós temos um Deus de vitória, sim ou não? Nós temos um Deus de poder, sim ou não? Mas muito mais que o poder e a vitória, nós temos um Deus que diz: na palma da minha mão eu escrevi o teu nome. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Nós temos um Deus que encarnou no seio da Virgem Maria. Um Deus tão grande que se fez pequeno, se tornou homem, para que eu e você pudéssemos ver a face revelada do Pai. Um Deus tão imenso que assumiu sobre Ele os nossos pecados, e no madeiro permitiu-se ser imolado. E eu te pergunto, será que Ele derramou o sangue dele no madeiro para curar o câncer? Será que Ele derramou o sangue nele no madeiro para dar emprego? Será que Ele derramou o sangue no madeiro para conseguir casamentos? Não. Ele fez isso para garantir o céu para você e para mim, amém? Até lá, nós vamos vivendo aqui na terra, diante de Deus. Por isso, no evangelho de hoje, no final, o último versículo do evangelho, versículo 38, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Deus não é o Deus dos mortos. Hoje a liturgia nos chama: vem para a eternidade, igreja. Sai do comodismo, sai da pedidência, vive a eternidade. Nós somos chamados por Deus a adentrar a mística do céu.
Amém? Por isso, Santo Agostinho vai falar no livro dele, 11º livro das Confissões, que Deus reservou um tempo especial para nós. E esse tempo é agora. Esse tempo é o hoje. Esse tempo, Ele te chama a vivenciar a ressurreição. Amém? Por isso, eu quero te convidar a, adentrando encerramento desse cerco, a nossa maior vitória é chegar no céu. A nossa maior vitória, a nossa maior vitória, a nossa maior vitória. Não desvie o teu olhar. Não queira um Deus de milagres. Não queira um Deus que nos dá favores. Queira o Deus que nos chama à eternidade. Amém? Do que adianta conseguir grandes empregos, conseguir grandes dinheiros e me meter no adultério? Do que adianta? A palavra de Deus diz: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te leva a pecar, arranca. Não é para fazer canibalismo. A palavra de Deus quer dizer para mim e para você: se tem algo em você hoje que ainda te desvia do centro da vontade de Deus, o cerco de Jericó começa por essa área. Eu me lembro do começo do cerco, Padre Anderson Leão abrindo o cerco na segunda-feira. Ele dizia: todo mundo tem uma lista. Todo mundo tem uma lista para o cerco de Jericó, sim ou não? Ah, eu tenho um monte de coisa. E ele foi dizendo: eu tenho certeza que o primeiro item da sua lista é: eu desejo a santidade. Aí eu fui olhando para o lado, o outro olhou para o outro. Segundo da lista, o padre nos dizia: eu quero contemplar Deus face a face. Misericórdia. Onde é que entra o câncer? Cadê o emprego? Cadê o casamento? Aí passou, chegamos na terça-feira, o padre Cleberton nos diz: esquece de pedir o que a gente precisa, nós queremos o necessário, que o necessário é de Deus. Amém? E fomos caminhando, Padre Giva, Padre Alan, Padre André, Padre Euclides. Chegamos hoje. O cerco de Jericó hoje, para mim e para você, é um convite. Larga tudo que é terreno, larga tudo que passa. Escuta com atenção. Aquele que dá valor às coisas da terra é porque não tem a menor ideia do que acontece no céu. Aquele que valora os prazeres da terra é porque não tem noção do que está reservado no céu. Eu quero dizer para você, igreja, eu quero dizer para você, povo santo de Deus, hoje a liturgia diz: por mais que vocês acreditem na ressurreição, desejem a ressurreição, busquem a ressurreição, busquem o céu. Então por que, diácono, os saduceus perguntaram: quando eu estiver no céu, e eu vou para o céu, você vai para o céu sim ou não? Sim. Vai para o céu sim ou não? Sim. Você acha que quando um de nós estivermos diante do Cordeiro, a gente vai pertencer a mulher, a homem, a emprego? Diante de mim está todo poderoso, porque o poderoso fez por mim. O poderoso fez por mim. A palavra de Deus vai falar do que é céu. Não queira migalhas, não queira o resto, não queira aquilo que é desprezível. Queira o céu.
queira vitória, queira ver Jesus face a... Amém? Nós precisamos olhar. Diácono, e como é que eu vejo isso? Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar. Eu quero buscar Deus que habita em mim. Quem é batizado, levanta a mão e diga: eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã. Santo Agostinho nos ensina: tarde te encontrei, tanto te busquei, fui te buscar lá fora e te encontrei dentro de mim. Bata a mão no peito e repita comigo: Deus habita dentro de mim. Joga fora todo o lixo terreno que nós vamos colocando dentro do nosso coração, que nos distancia de Deus. A vida dos santos, eu poderia falar do anjo doce da Bahia, Santa Dulce, poderia falar de Santa Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, São Padre Pio, mas nós não temos tanto tempo. Eu quero falar para você: a vida do santo é renúncia. A vida do santo é tirar dele. São Francisco de Assis, quando ele foi expulso da casa do pai dele, ele saiu nu. Até as vestes que ele tinha, ele devolveu. Porque o meu Deus me dá tudo. A vida de santidade requer renúncia, requer batalha, requer tirar de nós aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Por isso, nesse cerco de Jericó, eu quero te convidar, nesse último dia, a clamar a Deus que as muralhas da nossa humanidade caia por terra em nome de Jesus. Eu quero falar para você: o teu milagre já é teu, a tua cura já é tua, mas você só vai alcançar quando você soltar a corrente que te impede de chegar perto de Deus. O nome dessa corrente chama-se mundanidade. Repita comigo: a corrente é a mundanidade. O que é isso, diácono? Padre Paulo Ricardo, uma vez na formação nossa da Canção Nova, nos disse: muitas vezes estamos diante de Deus, na casa de Deus, na igreja, na Canção Nova, em outro local que seja de Deus, mas estamos com o olhar no mundo. Eu estou aqui na Canção Nova, eu estou aqui no cerco de Jericó, mas quando eu voltar para minha casa, eu vou viver toda aquela realidade que é mundana. O que é do mundo pertence ao, e o que é de Deus pertence a. Joga fora a mundanidade, deseje a eternidade. Nós somos convidados hoje a entender. Começamos o cerco de Jericó, começamos o acampamento falando sobre a esperança. Depois falamos sobre a vitória de Deus com Maria, ela é certa. Depois vivemos, aprendemos a oração com a Virgem Maria. Então eu quero falar dela, quero encerrar com ela. Por isso eu estou com esse livro, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Um livro muito profundo. E eu quero falar para você de um dogma da Virgem Santíssima que nos fala de eternidade, que é o tema de hoje. E muito melhor do que falar da Virgem Maria é pegar o relato daquele que é expulso, humilhado pela humildade da Virgem Maria. Amém? Escuta comigo a profundidade dessa palavra. Era um dia 15 de agosto, solenidade litúrgica da Assunção de Maria Santíssima. Enquanto eu exorcizava, relata o padre, o demônio exclamou: que perfume emana, que fedor, que fedor. Tendo-lhe eu, o sacerdote, ordenado em nome de Jesus que me dissesse a que perfume ele se referia, com desgosto, e pronunciando uma única vez o nome de Maria, entre parênteses,
coisa raríssima, que só acontece quando é particularmente pressionado pelo poder de Deus, disse o inimigo de Deus. Aquele perfume vem da alma e do corpo dela. A sua alma nunca deixou o seu corpo. A vossa falou-á, a sua nunca o fez. Desde que a sua alma entrou naquele corpo, nunca o deixou, e com aquele corpo foi assunta ao céu. Ela, e só ela em primeiro lugar, depois do seu filho. O seu filho morreu, mas levou embora o corpo, tal como ela fez. Ela, porém, não teve sequer necessidade de morrer. Ela fechou os olhos e ouviu o seu filho que estava a chegar, para levá-la abraçada a si, e levou-a consigo e disse-lhe: olha a beleza dessa palavra, isso é muito bonito. Assim como tu, mamãe, me trouxeste a esta terra, assim te levo para o reino do nosso Pai. Ela sorriu com os olhos fechados, e via-o mesmo com os olhos fechados, e ele levou-a consigo. Voou sem asas e chegou à presença daquele Deus que para ela foi pai, esposo, filho e irmão. Ela fora predestinada para isso. Não podia morrer, porque o templo era santo. Ela foi criada para hospedar a Deus. Ela estava na mente de Deus antes da criação. Então ele disse: feche os olhos, Maria. Assim como o meu espírito te levou naquele dia, agora sou eu próprio quem te leva. Estarás para sempre ao lado do teu filho. Presta atenção agora. E ela rejuvenesceu. Naquele momento, tinha a mesma idade de quando concebeu o filho unigênito, 14 anos. Era um lírio do campo, intocado. Intocado. Ninguém haveria de desflorá-la. Ela nunca teve a necessidade de ter medo. Ela não conhecia o medo, nem sequer quando ameaçavam o seu filho. Ela nunca tinha medo. Ela nunca tinha rancor. Ela tem sempre um sorriso, mesmo quando chorava. Ela é o resgate da nossa geração. Merece uma salva de palmas a Virgem Maria. Eu quero falar para vocês, por que eu trouxe esse relato tão profundo da Virgem Maria? Porque o dogma da Assunção da Virgem Maria é para nós a certeza que a nossa esperança está no céu. Eu trouxe o dogma da Virgem Maria porque se ela foi assunta ao céu, aqueles que honrarem o nome de Jesus no último dia também irá para o céu. Eu quero falar para você que quem narrou isso é o próprio inimigo de Deus. Ela é a toda pura, é a toda plena. Quando da Assunção da Virgem Maria, a igreja está nos dizendo: ei, vale a pena lutar, vale a pena viver a pureza, vale a pena viver a castidade, vale a pena viver a radicalidade do Evangelho. E eu, como Canção Nova que sou, eu preciso dizer: nós não temos muito tempo, o fim está próximo, basta ver os sinais. Nós precisamos hoje, e se isso acontecer, para mim bastou todo o acampamento Luta Olivense. Nós precisamos sair daqui maduros, conscientes que venha o que vier, eu aceito perder tudo, mas eu não perco a minha entrada no céu.
Aceite. Irmãos e irmãs, a Virgem Maria nos diz, nesse dogma da Assunção, não perca a esperança. Jesus fala para ela, o inimigo nos relata, assim como tu me trouxeste no ventre, agora eu te levo para o céu. Que nesse cerco de Jericó nós possamos encerrar entendendo que muito mais do que eu ouvir um telefonema dizendo: ei, eu sou da empresa tal, você está sendo contratado, que bênção. Muito mais importante do que você abrir um exame e ver que a tua doença foi curada, uma bênção. Muito mais importante do que você ser galanteado ou cortejado por homem e por mulher e casar-se, que também é uma bênção. Saia desse cerco de Jericó, desse acampamento Eu Luto, Ele Vence, querendo ouvir apenas uma frase: seja bem-vindo ao céu, meu filho amado. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Filhos, nós queremos a eternidade. O emprego passa. Lázaro foi ressuscitado, amém? Mas ele voltou a morrer. Eu quero dizer para você, muito maior do que tudo que você veio pedir, Deus quer te entregar o céu. Você quer o céu, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Santa Teresa d'Ávila, mística, amo, vai nos dizer, ainda na primeira morada: não coloque a árvore da tua vida na imundície, no lodo do pecado mortal. Se você quer a bênção de Deus, hoje tem que cair por terra todo desejo de pecado mortal, amém? Por isso, eu quero ser ousado, posso? Peça a Deus castidade, peça a Deus fortaleza, peça a Deus ciência, temor de Deus, peça a Deus resiliência, peça a Deus: Senhor, se a pancada vier, engorda, alarga as minhas costas, mas eu não vou desviar do meu caminho para o céu. Você quer um milagre na tua casa, sim ou não? Sim. Você quer a vitória de Deus na sua casa, sim ou não? Sim. Saia daqui com um desejo de santidade. Saia daqui com um olhar fixo em Jesus. Porque quando o inimigo de Deus olhar nos olhos do povo e encontrar alguém que só olha para Jesus, ele não tocará em você. Aqui não, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não queremos uma geração de saduceus, homens cultos e inteligentes. Nós queremos um exército que quer a glória de Deus. Por isso, encerro a homilia com a passagem mais bela para mim na Bíblia, livro do Apocalipse. Nós iremos passar pela grande tribulação, amém? Repita comigo: não há céu sem cruz, não há ressurreição sem morte, amém? A passagem mais bela para mim é quando aqueles que são marcados pelo sinal da vitória se colocam de pé e têm as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Onde está essa geração? Se essa geração está aqui, ponha-se de pé diante de Jesus. Nós vamos cantar e rezar, mas a emoção que Deus me dá é que aqueles que passarem pela grande tribulação, a promessa de Deus em Apocalipse não é emprego, não é casamento, não é cura do câncer.
A promessa de Deus é: aqueles que forem alvejados no sangue do Cordeiro, estenda sua mão direita bem alto, receberão na palma da mão direita a palma da vitória. O que a Bíblia nos promete, irmãos, filhos, permita-me chamá-los assim, é a chave para entrar no reino dos céus. O que hoje o cerco de Jericó diz para mim e para você: levanta a tua mão direita, porque o poderoso fez por mim, e a minha maravilha é vê-lo face a face. Amém? A maravilha é poder dar um abraço em Nossa Senhora. Amém? A maravilha é poder ver São Padre Pio. Amém? Quem você quer ver no céu? Diga o nome do seu santo de predileção. Quem? Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Deixa a mão direita lá em cima. Fecha teus olhos. Nós vamos começar a canção, e eu peço, porque Deus me dá essa noção agora. Fecha teus olhos, porque quando nós começarmos a cantar que o nome do Jesus tem poder, o poderoso é seu nome, eu quero que você veja a porta do céu se abrindo, e a Virgem Santíssima está na porta dizendo: vem, filho amado, vem, filha amada. Você vai ver São Padre Pio na porta dizer: eu só vou entrar até quando meu último filho entrar. Você, meu filho, vem, filho amado, vem, filha amada. Veja Santa Teresinha te chamando, veja Santa Teresa d'Ávila te chamando, São Miguel dizendo: vem, filho amado, vem, filha amada. Não é o câncer, não é o desemprego, não é o medo, nada e ninguém vai me tirar do céu, nada e ninguém vai me tirar do céu. Eu desejo o céu, eu desejo o céu. Então fecha teus olhos, levanta a mão bem alto, que quando nós começarmos a cantar, você vai ter, é promessa, você vai ver o céu se abrir na tua vida. Todo-Poderoso, canta com fé. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, mais uma vez, Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, nome que restaura a alma, nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. Jesus, nome que liberta os cativos, que cura todo ferido e salva todo aquele que invocar. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, Todo-Poderoso é. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, você é todo-poderoso. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Força, força. Jesus, Só vocês, só vocês. Todo-Poderoso é. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Jesus.
Jesus, clama esse nome. Fecha teus olhos. A imagem que Deus me dá é que Ele vem. Ele vem. Ele vem. E o céu se rasga nessa hora. E carruagem de fogo saem daquele lugar. E um corredor de anjos, serafins e querubins preparam a grande estrada para o céu. E Ele te chama. Vem, filho. Vem, filha. Eu te chamo a santidade. Eu te chamo a eternidade. Eu te chamo a me ver, contemplar face a face. Por isso nessa hora, Jesus, eu quero te pedir, Deus, que tudo aquilo que os seus filhos agora apresentam, tudo aquilo que eles trazem, tudo aquilo que eles colocam diante de ti, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que os afasta de ti, caia por terra em nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada, que todo mal seja destruído, Senhor. Que todo adultério caia por terra, Senhor. Que toda mentira, que todo pecado mortal, que todos os grilhões, Senhor, que nos impedem de chegar a ti, caiam por terra, Senhor. Reveste-nos com a tua glória. Reveste-nos com o teu preciosíssimo sangue, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com o teu manto, Virgem Santíssima. Vem em nosso meio, mamãe. Vem em nosso meio, mamãe. Passeia em nosso meio, mãe. Vem nos preparar. Vem. E agora você com seus olhos fechados, enxergue Jesus. Veja Jesus. E como uma alma que deseja o céu, uma alma que anseia santidade, uma alma que anseia eternidade, eleve as suas mãos mais alto que você puder e chame pelo nome dele. Mas cante atraindo: Jesus, Jesus. Chame. Jesus. Só os que desejam falam. Jesus. Só os que anseiam. Jesus. Queremos eternidade, Deus. Queremos o céu, já. Jesus. Mais que milagres. Jesus. Mais que sinais. Jesus. Mais que prodígios. Chama a atenção dele, vai. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Chama, chama. Isso. Os grilhões são rompidos. Os grilhões são rompidos. Só o povo de Deus. Jesus. Sustente, sustente. Jesus. Bem suave.
pode ser mais suave. Sinta ele, vai. Isso. Com uma nuvem que cobre, você pode quase tocá-lo, vai. Casamentos são libertos nessa hora. Filhos são libertos da droga nessa hora. Chama por ele, vai, Jesus. Quando você tira o olhar do milagre, você alcança a eternidade. Decisão de santidade é derramada nesse lugar. Chamados à comunidade, Deus te chama a canção nova, filho. Não tenha medo. Deus chama muitas pessoas a canção nova nessa hora. Tenha coragem, dê o passo. Jesus. Escuta. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Era 144 mil de todas as tribos. Nós somos de todas as cidades e estados. Você é eleito de Deus. Depois disso, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos e povos e línguas estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Eu quero te apresentar. Eis o trono do Cordeiro. Aqui se atualiza a cada dia, em todo o altar do mundo, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda agora a sua mão direita bem alto. Bem alto. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestindo túnicas brancas, e traziam a palma da vitória. Eu vejo o anjo eucarístico de Fátima nesse lugar. E o Senhor Jesus me pede para dizer com toda humildade: o nome da tua vitória hoje chama-se Eucaristia. O nome da tua vitória hoje se chama Sacramento do Matrimônio. A tua vitória, reconciliação. Deus coloca na tua mão nessa hora a chave do céu, e você será eleito pelos sacramentos. Aqui no altar, o pão e vinho se tornam corpo e sangue. Se você se ofertar nesse ofertório a tua vida, você será santificado pelo nome de Jesus. Solta a sua voz agora na linguagem dos anjos. Você está diante do trono do Cordeiro. Solta a sua voz. Antecipe o céu. Antecipe o céu. É para lá que vamos. Eternidade, eternidade, eternidade. Céu, céu. Unam-se as virgens, os mártires, os doutores, os santos pastores. Una-se. Una-se.
A imagem que eu tenho de algumas pessoas que você rende diante do Cordeiro aquilo que parecia impossível para você, porque antes você queria resolver sozinho. E você, diante do que você foi ouvindo, você sente uma grande necessidade de rendição a Deus. Você rende o seu problema, você rende o que você vive no teu casamento, na tua saúde, diante do Cordeiro de Deus. Uma verdadeira rendição do seu coração, do seu problema, do seu impossível. Você rende o seu problema diante daquele que é especialista em milagres. Diante do Cordeiro de Deus você vai se rendendo. Você sabe que é com você. Você sabe que está diferente dentro de você. Um desejo enorme de se render a Deus em adoração. Algumas pessoas têm o desejo de se ajoelhar nessa hora, porque você reconhece: Jesus está aqui, Jesus está aqui. E é uma verdade, Jesus está no meio de nós. E quando Jesus está no meio de nós, não há o que temer. Jesus está aqui. Renda-se, renda-se diante do Senhor, aquele que pode mais, aquele que é o Todo-Poderoso, em todas as situações. Tu estás no meio de nós. Libera, Senhor. Libera sobre a tua igreja o teu poder nesta hora, Senhor. Libera, Senhor, o poder de santidade sobre nós. Libera, Senhor, o poder de parresia em nós, Senhor. Nós somos a igreja dos finais dos tempos, Senhor. Por isso libera sobre nós uma porção nova do teu Espírito, Senhor, para que possamos viver a última tribulação na fidelidade, Senhor. Libera sobre nós, sobre a igreja aqui reunida nesta hora, sobre a igreja que nos acompanha de casa, uma porção nova do teu Espírito, da tua santidade. Dar a nós, Senhor, o dom da parresia, para vivermos com fidelidade os finais dos tempos, porque nós queremos o céu, Senhor, e só pelo teu Espírito, Senhor, só pelo teu Espírito, Cordeiro Divino, que nós poderemos batalhar, caminhar na fidelidade nesses tempos finais. O serela baixere la bahalaba, quere canta la basuri la baixere halabandora le bela halaba, e serela balaba halabashiri la bahalaba. Liberta a tua igreja, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de uma igreja livre. Nós precisamos, Senhor, caminhar na liberdade. E é essa graça que nós queremos te pedir, Senhor. Vence em nós nesta hora, Senhor, tudo aquilo que nos prende neste mundo, tudo aquilo que nos aprisiona neste mundo. Liberta-nos agora. Essa é a vitória que nós queremos, Senhor. Essa é a vitória que a tua igreja precisa.
de nós sermos livres daquilo que é mundano, daquilo que é terreno, daquilo que é humano, para nós caminharmos voltados para o céu, para nós sermos uma igreja que busca o céu, as coisas do alto. Oh, se ela baixei, ralabalabá, biricanda labassoro, baixiri, alabahalabado, e alabahalabari, biricanda labassoro, lobalbi, alabahalabasere, alabaxere. Oh, siricanda labahalabado, labari, alabá. É da mão de Deus, a mão de Deus estendida sobre esse lugar, a mão de Deus que se estende sobre esse rincão, especialmente nessa hora. Toque você também na mão de Deus, levante seus braços, como alguém que deseja tocar a mão de Deus. E quando a mão de Deus toca a nossa vida, tudo muda. Toque na mão de Deus. Com a sua fé, eu toco na tua mão, Senhor Deus. E eu não vou largar da tua mão, Senhor Jesus. Eu vou ficar seguro na tua mão, Senhor. Eu não largo a tua mão, Senhor. Agora quero ouvir a igreja orando no Espírito. Vai orando no Espírito, igreja, com as suas mãos erguidas, segurando na mão de Deus. Vai orando no Espírito agora. Deixa o clamor, deixa a oração brotar do seu coração. Essa é a oração dos vitoriosos. Essa é a oração, o cântico daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a oração daqueles que estão com a palma da vitória em suas mãos. Essa é a oração daqueles que estão com a palma da vitória em suas mãos. Canta, ora vitorioso diante da tua vitória. Ora vitorioso junto com o teu Deus, o Deus da vitória, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o Deus dos vivos, que é o Deus dos vitoriosos, o Deus da Virgem Maria, o Deus que caminha conosco, que nos dá a vitória. Eu quero ouvir você rezando agora. Eu quero ouvir a sua oração. Ora no Espírito. Deixa o Espírito Santo te possuir de forma nova. Deixa o Espírito Santo te libertar. Sinta a unção de Deus. Sinta a unção do céu. O céu está em nosso favor nesta hora. Os anjos de Deus estão em nosso favor nesta hora. O céu toca esse rincão nesta hora. Os anjos de Deus tocam o céu. Os anjos de Deus traz a nós agora a cura, a libertação, a conversão, a purificação. Os milagres vêm pelas mãos dos anjos, pelas mãos dos santos, pela unção do Espírito Santo que opera em nosso favor nesta hora. Traz a mão ao seu coração e sinta Deus te amando agora. Sinta o toque do amor de Deus. Sinta o amor de Deus te tocando nesta hora. Sinta o amor de Deus te lavando nesta hora. Sinta o amor de Deus te levantando. Você em casa, nesse sofá em lágrimas nesta hora. Você mulher, você que passou a noite toda na farra e agora você ligou aqui na Canção Nova, e as lágrimas que te envolvem, que escorre pelo teu rosto de angústia, de saudade. Deus está dizendo para você: eu não te condeno, o meu amor te salva, eu te resgato. Sinta agora o amor de Deus na tua vida, amado. Você jovem que está aqui no nosso meio, você homem que tem vivido lutas na sua sexualidade, deixe o amor de Deus te restaurar por inteiro nesta hora. O amor que te faltou em casa, o Senhor quer te dar por inteiro nesta hora. O amor que fez você buscar preencher na sexualidade desregrada, até mesmo com pessoas do mesmo sexo, deixa o Senhor nesta hora te preencher por aquilo que te faltou. Deixa o amor preencher as lacunas, os vazios, as ausências.
Seja livre no amor de Deus nesta hora. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Ana Júlia, receba o amor de Deus sobre você de forma nova. Eu te lavo, eu te resgato, eu te restauro, porque tu és minha, tu és minha, tu és minha. Todo-Poderoso é o teu nome, Jesus. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, Todo-Poderoso é. Todo-Poderoso é o seu nome. Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus, 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 Jesus. Amém? Amém. Então vamos aplaudir a Deus nessa hora, pelo seu amor, pela sua graça. Respira fundo aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.